esse pouco tempo que eu tenho para lamentar com muita tristeza, profunda tristeza, o que tem ocorrido com as enchentes na cidade de São Paulo inteira. É enchente para tudo quanto é lado, é um sofrimento totalmente espalhado por todos os cantos. E cada vez mais a ação do homem, que também tem culpa, tem agredido o meio ambiente. E o meio ambiente, quando responde com muita força. E numa cidade como São Paulo, é tragédia quando chove, porque seu solo é impermeabilizado. Mas, senhor presidente, eu quero lamentar também, prestar minha solidariedade ao povo do Jardim Helena, do Pantanal, da Vila Seabra, Vila Aimoré, Vila Itaim, toda aquela região que está sofrendo debaixo d'água há alguns dias, porque a água não baixa e aquele povo está lá sofrendo e abandonado. Eu falo abandonado, senhor presidente, porque tem condições e precisa ter uma força-tarefa da cidade se deslocar para lá para cuidar de cada rua e de cada pessoa, cada família que está passando por aquele problema. A gente não pode ter um ponto de atendimento, 2 pontos de atendimento e às vezes não tem nem veículo, transporte público para as pessoas se locomover pelas ruas alagadas para poder buscar o atendimento. Então a cidade precisa ter essa sensibilidade e ir até lá e fazer o papel que precisa ser feito nesse momento de catástrofe, que é cuidar do ser humano, cuidar dos animais, cuidar das pessoas, das famílias. E é por isso, senhor presidente, que naquela região, por eu conhecer profundamente a dificuldade que aquele povo passa e lutando intensamente há alguns anos aqui no combate às enchentes, principalmente na Zona Leste, mas naquele pedaço, que eu apresentei aqui e coletei assinatura suficiente, mais de 20, para protocolar, e já protocolei, senhor presidente, o pedido para a abertura de uma CPI, para que a gente aprofunde, investigue, apure o que acontece naquela região, por mais de 40 anos que a população sofre o descaso de viver alagada a cada período de chuvas. E eu não estou falando alagada porque subiu a água e desceu, porque isso daí não é o privilégio deles, porque eu chamo de privilégio porque quem sofre por isso, a água baixa, a pessoa segue sua vida. E com muita tristeza, dificuldades e perdas. Mas eu estou falando da água não baixar. E eu conheço bem aquilo que quando eu cheguei lá na rua Tite de Lemos, a água não baixava 94 dias, senhor presidente. E eu trouxe aqui nessa tribuna, trouxe o povo nessa galeria para denunciar e a prefeitura fazer algumas ações lá. Então precisamos urgentemente investigar o que acontece ali e por que a força de uma CPI é importante. Porque nós não estamos só falando do município de São Paulo, nós estamos falando do município de São Paulo, do município de Guarulhos e do DAEE, que agora é SP Águas, que é do governo do estado. Então nós temos ali um imbróglio, um problema de divisa que alaga o lado de Guarulhos, alaga o lado de São Paulo, o Rio Tietê, a margem do córrego Rio Tietê é de responsabilidade do governo do estado, e ninguém cuida e a população sofre ali. E aí não tem a solução ano após ano. Eu acredito, senhor presidente, que com essa CPI instalada, poderemos inquirir o DAEE para saber e responder, por exemplo, por que toda vez que aquele bairro fica debaixo d'água por tanto tempo, a barragem da Penha está fechada. Como foi falado na reportagem do SP2 ontem. Barragem da Penha fechada, água acumulada no Pantanal. Nada mais é do que a impressão que se tem, que a população também tem essa percepção, é que o DAEE escolhe se quer soltar água na marginal e correr o risco de perder uma faixa para veículo da marginal ou deixar um bairro pobre todo alagado e ir para a região do Itaquá também. É uma escolha, deixa o povo pobre alagado e vamos liberar a faixa da marginal. Por isso, senhor presidente, precisamos de uma CPI com força de investigação, uma CPI onde essa Câmara dê a resposta que a cidade precisa nesse período de enchente e aquele povo do Jardim Pantanal e Jardim Helena também espera da gente. A averiguação, vamos com toda a força, com toda a fé, com todas as mãos de todos os vereadores, buscar solução. Não é uma proposta de CPI só punitiva. Se tiverem culpados, tem que ser punidos. Mas a proposta da nossa CPI é que ela seja construtiva, com diversas mãos, encontrarmos soluções para ajudar o povo pobre da Zona Leste, que precisa tanto das ações da Prefeitura e dessa Câmara de Combate à Enchente. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade da fala. Obrigado, vereador.